Olá, pessoal! Eu sou a Ana Silva, eu sou psicóloga, sou mamãe do Francisco, de 2 anos e 11 meses, e mamãe do Antônio, de 11 meses. Eu também sou editora do blog e do canal sobre maternidade. Eu estou muito feliz em estar participando desse congresso, dessa ideia, desse projeto tão lindo. Eu vim hoje conversar com vocês sobre um assunto que eu sei que literalmente tira o sono das mamães. Mas eu acho que antes da gente começar a conversar sobre isso, eu acho importante vocês saberem como que eu cheguei até aqui, como foi esse meu caminho sobre o sono, porque a minha intenção é que todas vocês tenham a certeza de que vocês são capazes de ensinar o filho de vocês a dormir a noite toda. Eu sei que uma das coisas mais difíceis da maternidade é o cansaço que ela gera, porque a gente fica o dia inteiro em função do nosso filho, de trabalho, da casa, milhares de funções, e à noite a gente ainda não consegue dormir, passa a noite inteira acordando. Isso é muito exaustivo. Então eu quero que vocês saibam que eu também já estive no lugar de vocês e eu consegui. E hoje estou aqui falando para vocês sobre esse assunto. Então, logo que o Francisco nasceu, eu não sabia nada como ensinar um bebê a dormir, né? A única coisa, na verdade, que eu queria era dormir. Então, tudo que fizesse ele pegar no sono, tava bom, tava ótimo para mim. Porque logo que os bebês nascem, eles mamam de hora em hora e a gente vem do parto, de seja parto normal ou seja cesárea, é cansativo. Ambos têm suas dificuldades, então a gente já vem do parto muito cansada. E aí depois, hora em hora acordada, se o Francisco acordava, eu dava mamar e ele voltava a dormir, era isso que eu fazia. Depois, assim, de uma semana, 2, eu comecei a criar uma rotina. Mas mesmo assim, ela não estava funcionando. Alguma coisa não estava dando certo. Eu fazia ele dormir no colo, eu fazia ele dormir mamando, do jeito que eu achava que ele dormia mais fácil. Tentava a rotina, mas mesmo assim, o máximo que ele chegou a dormir foi de 3 em 3 horas. Ele acordava de hora em hora e chorava e se mexia a noite inteira. Como eu não tinha ninguém para me ajudar, se eu não dormia de noite, eu não dormia de dia também. Porque não tinha ninguém para ficar com o meu filho depois. Então essa situação foi se estendendo de uma maneira extremamente cansativa. E eu fui levando. Quando o Francisco completou 3 meses, eu estava tão cansada que eu decidi que eu ia mudar a minha realidade, que não dava mais daquele jeito. E aí então eu comecei a ler, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar sobre sono. Eu decidi que eu ia ler conteúdos mais científicos, como também outros livros de vivências de mães, livros de sono, livros de desenvolvimento humano, para entender um pouco mais sobre sono. Enfim, fui juntando tudo que eu achava que poderia me ajudar. E nesse processo eu fui começando a identificar onde que estavam as minhas falhas. E eu fui identificando por que o meu filho não dormia à noite. Mais ou menos depois de 1 mês, quando o Francisco completou 4 meses e meio, ele já estava dormindo a noite toda. Então, gente, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite comigo, foi algo que eu me empenhei muito, que eu decidi que eu ia ensinar ele e eu fui firme do início até o final. Não adianta vocês começarem esse processo se vocês não tiverem força de vontade e se vocês não tiverem paciência. Ensinar um bebê a dormir não tem nada a ver com o tempo. Isso é uma coisa que o bebê de vocês vai mostrar quanto tempo é que ele vai demorar para aprender. Tem bebês que demoram 1 mês, tem bebês que demoram 3 meses, tem bebês que demoram 15 dias. Tudo depende do perfil, da personalidade do filho de vocês. Para vocês terem uma ideia, depois que o Antônio nasceu, eu tive que adaptar muitas coisas que deram certo com o Francisco, muitas coisas que eu fiz com ele para funcionar com o Antônio, porque nenhuma criança é igual. Eu não vou falar de nenhuma teoria, porque as teorias elas têm uma grande chance de falhar se elas não forem adaptadas na nossa casa. Se a gente pegar uma teoria, simplesmente copiar ela dentro da nossa casa, isso não vai funcionar. Porque cada família tem um ritmo, cada família tem uma rotina, cada bebê é único. Então é muito complicado falar para vocês, façam assim, façam como eu fiz, porque seu filho de vocês é diferente do meu. E também trazer muitas ideias que vocês vão poder usar na casa de vocês da forma que vocês acharem melhor, da forma que se adaptar ao ritmo da família de vocês. Para começar essa nossa palestra, ao longo desse tempo que eu venho trabalhando com o blog e com o canal, eu recebo perguntas diariamente de mamães, converso com muitas mamães, então eu sei quais são as maiores dúvidas que as mães sentem na hora de fazer o seu filho dormir.
E um dos assuntos que as pessoas mais falam é sobre deixar o bebê chorando. Então eu quero começar a nossa palestra por aí. Eu sou totalmente contra esse método. Tudo que envolver deixar um bebê chorando para aprender, isso é inaceitável para mim. Como profissional, eu estou falando como profissional e como mãe também. Hoje em dia a gente já sabe que essa teoria, ela não é uma teoria científica, não foi uma teoria estudada por especialistas da área, mas ela é muito difundida. Mas por que não deixar um bebê chorando? O choro nada mais é do que uma expressão da vontade do bebê. Os bebês, eles não falam, os bebês, eles sentem. Os bebês, eles são seres emocionais e não seres racionais. Eles aprendem as coisas através da emoção. Então, quando um bebê chora, ele está solicitando ajuda, ele está sentindo medo, ou ele está sentindo alguma necessidade física, ele está com fome, ele está com frio, ou ele apenas quer a presença do pai e a mãe com ele, porque ele precisa desse aconchego emocional. Principalmente um bebê pequeno, quando ele nasce, ele precisa de muito colo, de muito carinho, de muito amor, porque os bebês, eles aprendem através das emoções. Então, se eu deixar o meu bebê chorando, o que ele vai aprender? Que ele não é ouvido, ele vai se sentir abandonado. E deixar um bebê chorando durante horas, isso causa um estresse muito grande para o bebê. E o que as crianças fazem logo após um grande estresse? Elas dormem profundamente. Mas como é que fica isso na cabeça da criança? Como é que vocês acham que a criança administra todo esse estresse? E por mais que a intenção do pai, da mãe, seja boa, seja ensinar o seu filho, seja ajudar ele a se desenvolver melhor, porque as crianças que dormem bem se desenvolvem melhor, isso não é legal, isso não é bom. E a culpa não é do pai e a mãe, a culpa é dos profissionais que difundem essa teoria sem saber que danos emocionais isso pode causar a longo prazo para essa criança, para esse bebê. Então, gente, esqueçam isso. Risquem do dicionário de vocês isso. Isso não é método para ensinar um bebê a dormir. Tem alguns especialistas que dizem que isso não causa dano nenhum, nem físico, nem emocional. Mas a verdade é que esses especialistas estão tentando provar que a teoria deles funciona. O que não deixa de ser verdade, né? Funciona, só que a gente não sabe a que custo, né? E eu acho que uma das primeiras coisas, então, que vocês precisam saber, para vocês aprenderem a identificar na casa de vocês quais são as falhas, o que vocês precisam mudar, como é que funciona o sono do bebê, porque ele é muito diferente do nosso sono, do sono do adulto. A primeira diferença é que quando um bebê nasce, o relógio biológico dele, ele ainda não está formado, ele ainda não está maduro. O bebê é como se fosse uma página em branco. Ele nasce, claro, com traços de personalidade, mas 60, 70% da personalidade do bebê se forma através do ambiente. Então somos nós que ensinamos para o bebê tudo o que ele sabe. O bebê, ele não acorda à noite por birra, sempre tem um motivo. Então é por isso que eu digo que todas vocês conseguem ensinar os filhos de vocês a dormir, se vocês conseguirem identificar qual é o motivo dele estar acordando à noite. Então, o relógio biológico do bebê, como eu estava explicando, ele é o que regula todo o sono do bebê, tanto de dia quanto de noite. Aliás, ele é o que regula a rotina toda do bebê. Então, a partir da sexta à nona semana é que ele começa a amadurecer. E ele começa a se regularizar a partir do quarto, quinto mês. Quando o bebê completa 9, 10 meses, é que esse relógio biológico ele se consolida. Então, o bebê de 9, 10 meses, ele já é capaz de dormir todos os dias no mesmo horário e acordar todos os dias no mesmo horário. Um bebê que desde pequenininho ele já aprende a dormir da maneira correta, ele já vai mostrar nessa idade padrões de sono. E um bebê que não aprendeu a dormir da forma correta, ele também já vai ter padrões nessa idade, que a gente consegue corrigir. Mas, por exemplo, o bebê tem o costume de acordar 4, 5 vezes à noite, ou ele levanta todos os dias às 6, 5 da manhã, aos 9, 10 meses, ele vai fazer isso com maior frequência. Outro detalhe sobre o sono dos bebês são os ciclos de sono. Os bebês, eles passam por vários ciclos de sono à noite. Os bebês, eles passam por vários ciclos de sono à noite. Cada ciclo de sono dura geralmente de 50 a 60 minutos, em torno de 1 hora. Você pode observar o seu bebê que durante a noite
Logo que você faz ele dormir, assim, uns 20 minutos depois, o bebê ele dorme naquele sono bem profundo, que você pode fazer barulho, você pode mexer nele, que ele não acorda. Daí depois, mais ou menos depois de 1 hora, ele começa a se movimentar, se mexer, se virar para um lado, se virar para o outro e volta a dormir. E aí ele dorme novamente num sono pesado, e aí ele começa a se movimentar de novo, se vira e volta a dormir. E os ciclos de sono existem por 2 motivos. Por uma questão de desenvolvimento, porque são nesses momentos em que os bebês se desenvolvem. Quando os bebês dormem, eles continuam se desenvolvendo. O cérebro deles continua ativo, continua a todo vapor. E ele utiliza esses ciclos de sono, o sono profundo, onde eles descansam, o sono leve, onde eles continuam trabalhando, para continuar se desenvolvendo, porque esse crescimento é muito acelerado, eles precisam desse tempo. E também porque o hormônio do crescimento ele é liberado à noite. Então, é nesse momento que acontecem os maiores desenvolvimentos do bebê. Outro motivo é uma questão de sobrevivência. Qualquer coisa que incomoda o bebê, seja fome, seja dor, até às vezes uma cobertinha que acabou indo trancando a respiração do bebê, ou ele se virou numa posição que ele não consegue voltar, são nesses ciclos de sono leve que o bebê desperta e solicita ajuda. Alguma coisa incomoda, ele acorda. Então, entendendo esses ciclos, fica fácil entender por que tem alguns bebês que acordam de hora em hora, que acordam a cada 2 horas e a noite toda. Porque alguma coisa está incomodando eles. E quando ele faz essa passagem de ciclo, ele desperta. Mas então por que os bebês acordam à noite, né? Por que os bebês despertam tantas vezes? O que incomoda eles nesses ciclos de sono? Acho que uma das coisas que mais incomodam os bebês à noite são os costumes. Porque todo bebê, quando dorme, eles gravam em suas mentes a última imagem de quando eles dormiram. Então, se o bebê dorme mamando, quando ele passar por esse ciclo de sono e ele tiver esse leve despertar, ele vai querer voltar para o seio da mãe ou para a mamadeira, ele vai querer mamar, porque foi assim que ele lembra que ele dormiu. Se um bebê dorme no colo da mãe, ele vai, digamos, acordar no berço ou acordar na cama, ele vai querer voltar para o colo, porque foi o local onde ele dormiu, porque foi o lugar gostoso, aconchegante, quentinho onde ele estava e simplesmente ele acordou frio, num lugar frio na cama, então ele vai chorar, vai ficar desesperado e vai querer voltar para o colo. E a mamãe vai ter que pegar no colo e sair nanando ele durante um bom tempo até que ele dorme de novo. Aí a mãe coloca na cama, ele dorme mais 1 hora e acorda desesperado. Por quê? Porque é esse lugar que ele está acostumado, é esse lugar que ele lembra e é assim que ele sabe dormir, porque fomos nós que demos esse costume para ele. Em segundo lugar, é a falta de rotina, porque a rotina para os bebês ela é extremamente importante. Porque os bebês eles têm a necessidade de antecipar situações. Um bebê para se sentir tranquilo, para se sentir bem, ele precisa saber qual que é o próximo passo. Por exemplo, vamos imaginar uma rotina noturna. Vou usar a nossa rotina aqui em casa como exemplo. Eu tenho, como contei no início do vídeo, eu tenho 2 bebês. Quando chega mais ou menos assim 17h40, os meninos eles vão jantar. O Francisco chega da escola e o Antônio, a gente já deixa a comida dos 2 pronta, a hora que ele chega da escola eles jantam. Depois eles brincam um pouco, continuam brincadeiras leves, sem televisão, isso é muito importante. O bebê que assiste televisão à noite é um bebê que pode se estimular muito, porque as imagens da TV ela estimula o cérebro do bebê. Então é bem importante vocês cuidarem essa questão do desenho à noite. Então aqui em casa a gente faz uma brincadeira no chão, eles caminham, interagem um pouco e aí começa o horário do banho. Digamos, lá por umas 6h30, 7 horas eles vão tomar banho e depois do banho eles tomam um leite e depois do leite eles vão para a cama. Cada um na sua cama e eles pegam no sono sozinhos. Geralmente entre 7h30 e 8 horas, todos os dias os 2 já estão dormindo. Porque quando a gente começa já a hora do jantar, eles já sabem qual que é os próximos passos. Quais são os próximos passos, né? Que depois da janta vem o banho e depois eles vão dormir. Aqui em casa não tem briga para dormir, os meninos eles já ficam esperando isso. Eles gostam de ter essa rotina. E é assim que os bebês se sentem, eles se sentem seguros,
Quando eles sabem o que vai acontecer, quando eles sabem qual é o horário da soneca deles, que eles têm uma soneca bem definida, que ele tem o horário do almoço bem definido, eles se sentem mais tranquilos. Quando eu falo de rotina para vocês, eu não estou falando que vocês vão ter que estabelecer um horário de mamar. Por exemplo, a mãe que dá mamar em livre demanda, você não precisa ficar calculando o horário. E agora passou 2 horas, meu filho tem que mamar. Não é nesse sentido. E sim, por exemplo, de manhã cedo. Todo bebê tem um horário, eu já expliquei sobre o relógio biológico, então fica fácil para vocês entenderem agora. Todo bebê tem um horário que sente mais sono de manhã. O Antônio, ele acorda às 8 horas da manhã e lá pelas 10 horas é a hora da soneca dele. Todos os dias é igual. Quando chega 9h40, 9h50, ele já está bocejando. Como a gente já conhece esse horário dele, a gente já sabe que ele vai sentir sono, a gente já programa as atividades para antes desse horário. Então ele tem a hora que ele brinca, tem a hora do lanchinho. Quando chega essa hora, a gente já sabe que ele vai começar a demonstrar que ele está com sono e ele já vai logo dormir. Então, no horário que ele sente mais sono, é que ele dorme. 11h30 já é a hora do almoço dele. Ele almoça, aí depois de 1 hora, 1h30, né? Porque é importante vocês esperarem um tempo depois que a criança come para dar leite para ela, por causa da absorção dos nutrientes. Então, depois dessa 1 hora, ele vai tomar o leite dele e logo ele vai fazer a soneca. Então, no máximo 4 horas da tarde ele está acordado, porque como ele dorme cedo, ele precisa ficar um tempo acordado para sentir sono. E assim, gente, isso é uma dica muito legal. Cuidem o horário que vocês estão colocando seus filhos para dormir nas sonecas da tarde. Esse horário é indicado que aconteça até no máximo 4 horas. Se for um bebê pequeno, um bebê antes de 6 meses, um bebê com mais de 6 meses, 4 horas da tarde ele já deve estar acordado, porque senão o filho de vocês vai dormir 10 ou 11 horas da noite. A hora que o bebê faz a soneca à tarde influencia muito na hora que ele vai dormir à noite. Uma rotina para um bebê antes de 3 meses é mais a questão da rotina da noite, né? Dos horários da noite. Um bebê com mais de 4 meses, você já consegue descobrir padrões nele. Por exemplo, ele sente fome mais ou menos nos mesmos horários, o soninho já começa a regularizar. Lembra que eu falei do relógio biológico amadurecendo? Então, os soninhos já vão ficando mais parecidos um com o outro. Depois do 6º mês, vocês vão perceber que isso muda muito e você sempre vai acabar adaptando esses horários da rotina. Por exemplo, o Antônio, quando tinha 4 meses, ele dormia 4 sonecas. Com 5, 6 meses, ele já começou a dormir 3. E hoje, com 11 meses, ele já dorme 2. E eu sei que logo, o próximo passo, quando ele tiver com 1 ano e meio, ele só vai fazer uma soneca durante o dia, que vai ser só essa necessidade que ele vai ter. Então, conforme os bebês vão crescendo, eles vão dormindo menos durante o dia. E a gente vai precisando adaptar a nossa rotina. Mas é importante que você tenha alguns horários estabelecidos, como depois que o bebê começa a almoçar, horário do almoço, horário da janta. Já programe a janta de vocês de acordo com o horário que o bebê dorme à noite. Por exemplo, vocês descobriram, eu vou ensinar isso como descobrir esses horários depois, mas digamos que vocês descobriram que o bebê de vocês sente mais sono às 8 horas da noite. O horário biológico dele de dormir é 8 horas. Então já programa a rotina para que aconteça tudo antes desse horário. Quando chegar 8 horas e ele tiver com sono, vocês já vão conseguir levar ele para a cama. Não esperem para começar a fazer a rotina da noite depois que o bebê já está cansado. Sempre façam antes. Uma coisa que é muito importante, influencia muito no sono do bebê, é esse horário de dormir. Novamente falando do relógio biológico, todo bebê tem um horário que sente mais sono à noite. A gente chama isso de janela do sono. Esse ritmo que o bebê tem durante o dia, ele tem às vezes alguns momentos, digamos, de manhã, como eu contei do Antônio. Às 10 horas da manhã abre a janela do sono do Antônio. É a hora que ele sente mais sono e tem que dormir. À tarde é às 2 horas e à noite é às 7h30, 8 horas por aí, 7h30 geralmente. Então, o que acontece se eu passar desse horário? Quando os bebês a gente perde essa janela do sono, é como se ela fechasse. Por isso que a gente chama de janela. Ela se fecha. E aí, todo aquele cansaço do bebê, aquilo se acumula. E o bebê ele vai ficando cada vez mais cansado, mais exausto. E aí, a próxima vez que você for tentar levar ele dormir, ele vai estar muito irritado.
ele vai estar brabo, ele vai estar nervoso, ele vai chorar, 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 mesmo no seu colo, mesmo você acalmando ele para conseguir dormir. Ou então, ele até pode pegar no sono, mas ele vai passar a noite inteira acordando, agitado, chorando, porque ele perdeu esse momento que ele precisava. Então a janela do sono, gente, olha, eu acho que é um dos maiores segredos para colocar um bebê na cama. É você pegar ela aberta e naquele momento você levar o bebê a dormir. Por isso que a rotina também ela é tão importante. Porque você tendo uma rotina bem estabelecida na sua casa, você consegue cuidar esses horários. Você já consegue se programar. Você já sabe que a hora que o bebê tem sono à noite, você já vai estar com tudo pronto quando chegar essa hora. É só levar ele para a cama. Eu vejo que muitas mães elas têm aquela ideia errônea de que eu vou segurar o meu bebê acordado o máximo que eu puder, até as 10 horas, até as 10 horas e meia da noite. Aí ele vai estar super cansado e vai dormir. Os bebês, gente, eles não funcionam assim, porque biologicamente falando, eles são diferentes de nós. Eles têm um amadurecimento diferente do nosso. Imagina só, é muito diferente. Nós temos essa consciência de que nós podemos esperar para ir dormir e também nós já temos um relógio biológico adaptado, mas os bebês não, eles precisam disso, eles precisam desse momento. Então não adianta você segurar o seu filho acordado, isso só vai estressar muito mais ele. Você tem que levar ele a dormir na hora que ele começou a demonstrar que ele está com sono. E como é que são essas demonstrações? Quando o bebê está com sono, ele coça o olho, ele boceja, ele fica às vezes parado, olhando só para um lugar. Vocês já devem ter percebido que às vezes o bebê de vocês está agitado, brincando, está feliz, de repente ele começa a ficar paradinho, chupando o bico, para aqueles que chupam, né? Chupando o bico, quietinho, olhando. Esse momento é o momento que ele está com sono. Tem bebês que só coçam o olho ou tem bebês que fazem tudo isso. Mas se você prestar atenção, é fácil encontrar qual é esse horário. É só você aprender a analisar os sinais que o teu bebê vai te dar. E um detalhe importante, enquanto vocês estiverem ensinando para os seus filhos, estabelecendo uma rotina, é importante que vocês não fujam dela. Por exemplo, um bebê demora mais ou menos de 15 a 30 dias para se adaptar a um novo aprendizado. Então, durante esses 30 dias que vocês estiverem ensinando a rotina para o bebê de vocês, não quebrem ela, não façam todos os dias da mesma forma. Depois que ela estiver bem estabelecida, não tem problema vocês fugirem um dia. Por exemplo, surgiu um evento, surgiu um jantar, algo que vocês querem ir, tudo bem, o bebê já tem a rotina dele. Ele não vai perder isso por causa de uma noite. O problema é vocês cada dia fazerem de uma forma diferente. Outro detalhe que influencia muito na noite é que tem muitos bebês que não sabem dormir durante o dia e dormir durante a noite. Isso é uma coisa que a gente precisa ensinar para esse bebê. Mas como que se ensina como é que se dorme durante o dia? Então é muito importante, desde que o bebê nasça, vocês já comecem a mostrar para ele que dormir durante o dia é diferente do que dormir durante a noite. Durante o dia, a casa tem barulhos, o quarto tem luz, não precisa ser uma luz forte, né? Mas ele é mais iluminado e o mais importante, o bebê não dorme muitas horas seguidas. Porque isso também já é um outro detalhe que atrapalha muito no sono noturno. O bebê dormir mais de 2 horas seguidas. Então nunca deixe seu filho dormir mais de 2 horas numa soneca. O bebê tem que saber que à noite se dorme no escuro e prolongado. Durante o dia é curto, é claro e tem barulho. À noite é silêncio, a mamãe fala com calma, a mamãe fala baixinho. Se o bebê acorda no meio da noite, vocês não conversam com ele, vocês não ligam a luz, vocês não precisam ligar um abajur. Quando o bebê acorda à noite, ajam com tranquilidade, com paciência. O bebê precisa sentir isso de vocês. Se na hora que ele acordar vocês ficarem nervosas, vocês ficarem ansiosas, é assim que ele vai ficar também. Porque como eu falei no início do vídeo, os bebês são seres emocionais, eles não são seres racionais. Eles têm uma capacidade incrível de sentir tudo o que a gente sente. Então à noite, gente, ajam com tranquilidade, mostrem para o filho de vocês que aquele é o momento de dormir com paciência. Por exemplo, quando vai para o quarto, já vai com calma, já vai tranquila, já vai no horário que ele está com bastante sono, na janela do sono. E dessa forma, o bebê vai entender que aquele momento é um momento de paz, é um momento que a gente não fica ansioso, é um momento que a gente não fica nervoso, é um momento que a gente dorme.
Vocês entendem essa diferença? É mostrar para a criança, através das suas expressões, através das suas emoções, o que está acontecendo, é situando ela nesse mundo, é situando ela na rotina. Então, gente, é muito importante que a hora que vocês for levar o filho de vocês para a cama, que a hora que vocês forem iniciar esse ensinamento, quando vocês forem ensinar o seu filho a dormir, que vocês estejam preparadas emocionalmente e tranquilas. Não estabelecer um tempo limite, porque os bebês sentem isso. Os bebês, não existe um tempo determinado para as coisas acontecerem para eles. Todo bebê é diferente e a gente precisa respeitar essas diferenças e o seu tempo também. Outra coisa são os hábitos que a gente dá para os nossos filhos. Por exemplo, eu não sou contra os pais que dormem com os seus filhos. Eu acho que cada um tem uma opção, tem uma escolha. Então, eu acho que não existe julgar isso. Mas é muito importante que, mesmo que os nossos filhos durmam no nosso quarto, que a gente ensine eles a dormir sozinhos. Por exemplo, você faz o seu filho dormir, fica com ele no quarto até ele pegar no sono. Depois você sai e ele fica sozinho. Quando ele tiver esse leve despertar, ele vai perceber que ele está sozinho no quarto e ele vai se acostumar. E essa independência emocional na hora de dormir é importante. Para que ele não dependa de você, para que ele não precise de algo para dormir. E isso é diferente da hora de pegar no sono. Porque até os 4 anos de idade, as crianças elas têm necessidade de ter os pais perto. Elas sentem medo e também elas se sentem um pouco inseguras em ficar sozinha na hora de pegar no sono. Mas assim que a criança dormir e ela começar os primeiros ciclos e ela vê que ela está sozinha, ela vai se desprender desse momento que o pai fica com ele e sai. Isso também é algo que a gente ensina. O Antônio, por exemplo, logo que eu ensinei ele a dormir, ele parecia que logo ele sentia a minha falta, eu tinha que ir no quarto com ele. Então eu ia lá e ficava. Depois de um tempo eu percebi que toda noite eu estava indo deitar com ele no quarto dele. Todos os dias. Era 1 da manhã, ele acordava e eu ficava lá. Era 1 da manhã, eu ficava lá com ele. Porque o Antônio nunca dormiu no meu quarto. Desde o início eu já ensinei ele a dormir sozinho. Eu já usei a experiência do Francisco para não começar da maneira que eu não queria manter com o Antônio. Mas o que estava acontecendo? Eu estava me mudando para o quarto dele. Porque ele acordava, eu ia lá e ficava, porque eu estava cansada e vocês sabem como é que é. Quando eu percebi que ele só estava querendo a minha presença física, eu comecei a desacostumar ele. Eu colocava ele dormir e eu vinha para o meu quarto. Ele acordava à noite, eu ia lá, eu ficava o tempo que era preciso, mas eu voltava para o meu quarto. E ele parou de acordar, ele conseguiu dormir e ficar sozinho. Hoje ele dorme sozinho a noite toda no quarto dele. Outro hábito que a gente tem o costume é que assim, às vezes a gente não sabe diferenciar quando o nosso bebê realmente está chorando. Ele resmunga um pouquinho, ele dá uma choradinha e a gente já corre. Principalmente mãe de primeira viagem, né? Os bebês, justamente porque eu expliquei lá no início do vídeo, os ciclos de sono deles são agitados, eles se movimentam, tem bebês que gritam, tem bebês que dão choradinhas, tem bebês que dão risada à noite. Tem bebês que começam a cantarolar no meio da noite. E a gente tem que aprender a diferenciar esses sons, que são sons de sono, né, que a gente chama, ao choro, por exemplo, de fome. Então, se você começar a prestar atenção e respirar, dá um tempo antes de ir ver o seu filho, por exemplo, ele chorou. Para, ouve, voltou a dormir? Não vai. Se ele continuar chorando ou se for um choro intenso, sim, você vai atender ele com certeza. Mas às vezes ele não chegou a acordar. E quando você entra no quarto, ele desperta, porque ele já está nesse sono extremamente leve. Qualquer coisa pode acordar ele. Você entrar no quarto, isso ele já vai despertar e vai chorar mais ainda. Então, você fazendo isso muitas vezes vai se tornar um ciclo. Toda vez que ele resmunga, você entra, ele vai aprender então a despertar várias vezes. É muito importante você aprender a diferenciar os sons e os choros noturnos. E o último detalhe é a alimentação durante o dia. E como eu falei no início, os bebês se desenvolvem à noite. Então todo bebê, eles precisam de uma quantidade X de calorias para se desenvolver durante um dia. Se chegar à noite, na hora onde ele estiver se desenvolvendo, ele não adquiriu todas as calorias que ele precisava, ele vai acordar à noite porque ele tem fome. Então é muito importante que a criança faça todas as refeições, que ela mame muito bem durante o dia. Lembre-se que os bebês,
Até eles completarem 2 anos, eles precisam comer no máximo a cada 3 horas. E isso seja o bebê quando ele já está fazendo os lanchinhos, ou só quando ele está indo até os 6 meses, quando ele está mamando. Então não deixe passar de 3 horas durante o dia. À noite, sim, a intenção é que a gente deixe esse bebê dormir, né? Mas durante o dia é muito importante que esse bebê se alimente bem, porque se o bebê se alimentar bem durante o dia, ele não vai sentir nenhuma necessidade calórica mais durante a noite. E ele não vai acordar por fome. Mas e agora a grande pergunta? Como fazer para mudar tudo isso? Primeira coisa, vocês precisam começar a descobrir quem é o bebê de vocês. Por que meu filho está acordando à noite? De todas essas coisas que eu falei, de todos esses passos, o que está errado lá em casa? Onde que a gente está falhando na nossa rotina? Eu tenho rotina? Essas coisas vocês têm que se perguntar. E comecem a anotar que hora que o meu filho sente mais sono, como eu falei, né? Como eu citei antes na rotina, comecem a anotar todos os horários. O horário que o bebê sente mais fome, o horário que o bebê sente mais sono. Comecem também a fazer uma rotina noturna. Comecem a anotar no início. Acordou tal hora. Por que ele acordou? O que ele fez? Ele despertou? Ele voltou a dormir? Comecem a descobrir quem é o bebê de vocês e o que vocês precisam mudar nisso. Organize a rotina de vocês. Cuide com as sonecas. O sono do dia é o que vai traduzir o sono da noite. Porque se a criança vem de várias sonecas durante o dia mal feitas, que ela não conseguiu descansar, quando ela chegar à noite ela vai estar exausta. Então a probabilidade dessa noite ser agitada é muito maior. Então, depois que vocês organizarem a soneca, descobrirem por que os bebês de vocês acordam à noite, começarem a organizar esse sono, essa rotina de vocês, depois que isso estiver bem estabelecido é a hora dos costumes. Por que eu deixo isso para o final? Porque não adianta você começar a tirar o costume do bebê de dormir ananando no colo, se você não sabe qual que é o horário que ele sente mais sono. Você vai levar ele dormir, ele vai brigar para dormir, ele vai chorar, vai ser muito difícil. Se você já descobriu esse horário, se você já tem a tua rotina, já vai ser muito mais fácil para ele aceitar que aquela é a hora de dormir e que é ali que ele vai ter que dormir. Porque no início os bebês resistem um pouco. Imagina só, você no conforto do colo da tua mãe, gostoso, quentinho, o cheiro que você mais ama no mundo. E aí, de repente, de um dia para o outro, a tua mãe diz, não, agora você vai começar a dormir na cama, o bebê vai estranhar. Então, é normal que o filho de vocês, ele relutem um pouco. Esse relutem não significa que vocês vão deixar ele chorando na cama até pegar no sono. Lembre o que eu falei. Significa que cada dia vocês vão tentar um pouquinho. Durante o dia. Na hora que ele estiver muito cansado, deita com ele na cama, faz uma massagem, conversa. É muito importante conversar e explicar para o filho de vocês que vão acontecer mudanças. Fale para o seu filho, filho, a partir de hoje você vai começar a dormir no seu bercinho, a mamãe vai estar aqui com você, você pode ficar tranquilo, filho. Todos os dias façam a mesma coisa. Chegou a hora de dormir, aquela hora que ele está cansado, levem para o berço. Ele chorou? Pega no colo, acalma, coloca de novo no berço. Chorou? Pega no colo, acalma. Vá aos poucos desligando esse costume do seu filho com a hora de dormir e vai ligando outro costume. Então você tira o colo, mas coloca o berço. Você descobre o horário que ele sente mais sono, seu filho já não vai brigar tanto. Então, tudo isso que eu expliquei, gente, é um conjunto. Tudo que você for fazendo, você vai perceber que as coisas vão se modificando, todas elas vão se modificando. Tudo na sua casa vai melhorando. Comece as coisas, gente, comece a ensinar da maneira que você deseja sempre manter com os filhos de vocês. Inclusive, uma coisa muito importante para vocês saberem é o que significa uma noite inteira para um bebê. Eu sei que muitas mães têm ideia de que o bebê deitar e no outro dia de manhã elas irem ver ele no quarto, esse é o auge, é o sonho de uma mãe. Mas os bebês, principalmente os bebês até 1 ano e meio, eles ainda sentem necessidade de mamar à noite. Então, uma dica muito importante para organizar essa noite de sono do seu filho, para que essa noite de sono tenha mais qualidade, é você se antecipar. Se o bebê não tem nenhum costume, não tem nada que estiver incomodando ele e realmente for só fome,
você consegue você se antecipar. Por exemplo, eu vou dar o exemplo. Por exemplo, os meus filhos, eles dormem, por exemplo, o Antônio, ele ainda mama à noite porque ele tem 11 meses. É meia-noite e meia, eu dou mamar para ele com ele dormindo. A gente chama isso de mamada dos sonhos. Eu levanto ele já toma uma mamadeira. Então ele toma mamar e volta a dormir. Ele só acorda novamente às 5:30 da manhã, mais ou menos. Eu dou mais um mamar para ele e ele dorme até às 8 horas. Agora, já na idade que ele tá, esse mamar da meia-noite, tem noites que ele já não quer mais. Então eu já tô começando a retirar essa mamada da noite. Eu já estou percebendo que ele não tem mais essa necessidade. Ele tá mamando 30 ml, 20 ml e tem noite que ele nem quer, que ele já segue reto, já segue até às 5 horas da manhã. Mas às 5 horas da manhã ele ainda precisa, então ele mama e aí ele acorda às 8 horas. O Francisco foi exatamente igual. À meia-noite eu dava o mamar para ele seguia, só que ele dormia um pouquinho mais. Até às 6 horas da manhã mamava e acordava às 9. Quando eu percebi que ele já não estava mais querendo mamar, também foi próximo de um ano, esse mamar da meia-noite, eu parei de dar para ele. Ele começou a mamar pouquinho cada vez, então eu percebi que ele não tinha mais essa necessidade. Lembram que a gente sempre tem que adaptar a nossa rotina. Então a mamada dos sonhos, ela é muito importante para prolongar a noite. Porque, por exemplo, seu filho dormiu e ele acorda por fome, acorda desesperado, você vai demorar muito mais tempo para acalmar ele, para fazer com que ele volte a dormir do que se você se antecipar. Se você der uma mamar antes, ele nem vai chegar a acordar. Ele vai continuar dormindo, ele vai mamar e vai continuar dormindo. Supriu a necessidade dele, ele volta a dormir. E eu sei que muitos especialistas dizem que o bebê já está apto para não mamar à noite. Mas todos os livros que eu li de profissionais que só escrevem sobre esse assunto, todos eles apontam a mesma coisa, de que o bebê, ele tem essa necessidade. Para ele, esse leite durante a noite, ele é importante. Mas a gente precisa organizar essas mamadas. Um bebê mamar 8 vezes à noite, um bebê mamar, 2 em 2 horas, isso não é um sono de qualidade, isso não é bom para o bebê. E assim, gente, se vocês tentaram de tudo, se vocês já organizaram toda a rotina de vocês, mas o bebê de vocês continua acordando várias vezes à noite, se o bebê de você não tem costumes na hora de dormir, mas ele continua acordando e solicitando leite, então pode ser que isso seja apenas um costume dele também, de mamar à noite. E como fazer para tirar isso? Eu vou dar uma dica para o bebê acima de 6 meses. O bebê menor de 6 meses, isso é um pouquinho mais difícil, porque os bebês com menos de 6 meses não tomam água, não tomam chá, eles só tomam leite, né? Com o Francisco eu não precisei fazer isso, porque a partir do momento que eu ensinei ele a dormir, foi natural. Ele mesmo estabeleceu esses horários à noite, o Antônio não. O Antônio eu já precisei tirar esse costume que ele tinha de mamar várias vezes à noite. Primeiro eu tentei com água. Eu estabeleci que o horário dele então seria meia-noite e 5 horas da manhã. Então, todos os horários que ele queria mamar, fora esses, eu dava água para ele. Eu sabia que ele tinha se alimentado bem durante o dia, que ele já tinha mais de 6 meses. Quando ele solicitava leite, eu dava água. Ele não aceitava, fazia uma gritaria porque ele queria leite. Se ele acordava, era para mamar. Aí eu resolvi tentar com chá. Eu faço um chazinho de stevia, que é um chazinho mais docinho, junto com uma erva doce. Eu pedi para minha pediatra uma sugestão de chá e ela me passou esses. Então, todas as vezes que ele acordava, eu dava o chá. Mas isso foi quase mágica, porque eu acho que eu fiquei uma semana só fazendo isso. Ele acordava, eu dava o chazinho. Ele aceitava super bem. Aí ele voltava a dormir, acordava e meia-noite ele acordando ou não, eu dava uma mamar. Aí ele ia prolongando o sono. Foi passando cada dia, ele foi prolongando um pouquinho. E aí, conforme o passar dos dias, ele parou de solicitar leite fora esses 2 horários, porque ele se adaptou que era só nesses 2 que ele ia ganhar. E ele parou de acordar. Inclusive, gente, uma dica legal. Quando seu filho vai deitar, se você der mamadeira para ele, ou se você fizer essa ideia do chá, já deixa as doses de leite separadinhas num porta-leite em pó, já deixa as mamadeiras com a quantidade certa de água, já leve o chazinho,
que se o seu bebê solicitar e você for rápida, já der uma mamar logo para ele não vai chegar a acordar. E o chá é a mesma coisa, se você está tirando o costume do leite, leve sempre o chá junto. Quando ele solicitar, você já dá para ele. Vai ficar super fácil e vai ajudar muito na noite de vocês. Tudo isso que eu falei para vocês hoje, uma coisa complementa a outra. Fica o meu conselho hoje, não fique ansiosa, fique tranquila, o seu bebê vai dormir. O início não é fácil, mas é muito importante que desde que seu filho nasça, você já vai desenvolvendo uma rotina, já vai desenvolvendo bons hábitos com ele. Eu sei que é muito bom ficar com o bebê no colo, dormir, ele mamar e dormir no nosso colo. Olha, isso é uma das coisas mais gostosas. Não significa que você não possa fazer isso. Depois que você ensinar ele a pegar no sono sozinho, não tem por que você não ter momentos em que ele vai dormir no seu colinho. Eu faço isso com o Antônio até hoje. Eu deixo ele dormir no meu colo porque eu sinto saudade. Mas é muito importante você também lembrar que se o seu filho tiver um sono saudável, você também vai ter um sono muito bom, você vai ter uma noite onde você vai descansar. Então desenvolva, crie bons hábitos na sua casa, isso vai mudar a sua rotina, vai mudar a sua vida, porque uma mãe que dorme bem, uma mãe descansada é uma mãe muito melhor. Eu sei porque eu falo isso por experiência. Eu já estive no mesmo lugar onde vocês estão hoje, eu já sofri muito acordada à noite. Até hoje eu sofro, porque por mais que um bebê durma bem, vai ter momentos em que ele não vai dormir. Os meus filhos, quando eles estão doentes, eles não dormem. Aliás, é no sono que a gente percebe que os nossos filhos não estão bem, porque eles acordam à noite. Os picos de crescimento, os bebês não dormem. Durante os saltos de desenvolvimento, eles acordam várias vezes à noite. Assim, para vocês terem uma ideia, com 8 meses tem um grande pico de crescimento, os bebês começam a acordar muito. Com quase 12 meses, próximo dos 10 meses também, com 4 meses. Então tem vários picos de crescimento. Já falei muito sobre isso lá no meu blog, vocês podem entrar e ler bem certinho quando é cada fase. Então, existem os dentes, o nascimento dos dentes, enfim, tem vários momentos em que os bebês vão acordar à noite e isso é normal. Até os 4 anos, o sono do bebê ele é mais conturbado. Isso é natural, gente. E tem algo muito importante que eu esqueci de falar, que é o horário que os bebês de vocês vão dormir. Todos os bebês sentem sono, gente, entre as 6 horas da tarde e as 9 horas da noite. Então, esse horário que eu citei, que é o horário biológico do bebê, você vai encontrar dentro desse período. Geralmente em até 8h30 da noite. O que passar desse horário a partir das 9 não é mais o horário biológico do bebê. E com certeza, se o seu filho dorme depois das 9 horas da noite, você já perdeu o horário dele dormir. Então preste muita atenção nisso. Até porque a absorção do hormônio do crescimento, ela acontece lá pela meia-noite. Então o bebê ele já precisa estar dormindo um certo período para que ele consiga fazer essa absorção. Então é importantíssimo para o desenvolvimento das crianças que elas durmam cedo. Não é só uma coisa que os nossos avós diziam, o bebê, criança tem que dormir cedo. Isso é real, isso é científico. Então cuidem esse horário. Eu esqueci de falar isso, mas é muito importante, gente. O horário que o filho de vocês vão dormir influencia no desenvolvimento dele e também, para vocês encontrarem a janela do sono, fica entre 6 da tarde até mais ou menos, no máximo, 9 horas da noite. Dentro desse período, vocês comecem a prestar atenção. Como vocês podem fazer isso? Sempre coloquem o filho de vocês meia hora mais cedo. Por exemplo, se você acha que é 8 horas da noite, mas está confusa, não deu certo, ficou agitado, tenta 7h30. Vai antecipando sempre meia hora até descobrir qual é o horário que ele sente mais sono. Isso vale também quando você coloca ele dormir num horário, por exemplo, muito cedo e ele não está com sono, tenta meia hora mais tarde. Não adianta você levar o seu filho dormir na hora que você quer. Tem que ser o horário dele, tem que ser na janela do sono. Se a gente levar ele, se a gente passar do sono ou se a gente levar antes, vai ter praticamente o mesmo efeito. Então, mamães, falar sobre sono tem uma infinita quantidade de coisas que eu poderia falar para vocês aqui hoje. Mas o nosso tempo é curto. Então, se você quiser continuar lendo os meus posts sobre sono, se você quiser continuar nos acompanhando, gente,
Nos siga no Instagram. O meu Instagram é _maternidade. O meu blog é www.sobrematernidade.com.br e o nosso Facebook é facebook.com/blog sobre maternidade. Nessas redes sociais a gente continua em contato, a gente continua conversando. Qualquer coisa me escreva. E foi um prazer dar essa palestra para vocês. Eu espero que o conteúdo tenha ficado claro. Aproveitem o máximo que vocês puderem. Lembrando que se vocês quiserem assistir a palestra novamente ou se vocês quiserem assistir todas as outras palestras, tem a opção no acesso VIP. E também no acesso VIP tem várias coisas, por exemplo, vocês ganham vários e-books, o áudio dessa palestra toda vocês também recebem. Então, se vocês quiserem continuar assistindo, é só vocês retornarem aqui na página do Congresso que vocês vão saber como adquirir o acesso VIP. Um beijo, gente. Foi um prazer estar aqui essa noite com vocês e até mais.